Esse tempo de pandemia que nós vivemos hoje é um tempo incerto, é um tempo que nos dá muitas vezes angústia no coração, nos dá incertezas, nos gera muita ansiedade, nos gera muitos problemas e as pessoas acabam fazendo especulações a respeito do que vai ser o futuro, do que será de nós, o que a gente vai fazer, como vai ser a vida, a gente volta ao normal, não volta, quantos por cento da população vai morrer com isso, enfim, tem uma série de coisas que geram no nosso coração ansiedades e problemas e incertezas e nos deixam muitas vezes até sem rumo, sem saber o que devemos fazer, como devemos proceder e como a vida deve seguir. No entanto, esse tempo de incerteza também é um tempo de oportunidades, sabe? A gente pode parar e observar o que está acontecendo, aproveitar o tempo extra que a gente está tendo, às vezes em casa, ou um tempo que a gente precisa ficar parado em casa e não pode fazer algumas coisas que fazia antigamente, e a gente pode pensar um pouco sobre como anda a nossa vida e o que a gente pode fazer com ela. São oportunidades que nós temos para tomar atitudes diferentes, são oportunidades que a gente tem para confiar em Deus e para buscar novos rumos. O texto da nossa lição fala lá de Jeremias, capítulo 29. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. Alguns capítulos antes aqui, lá pelo 19, Jeremias profetiza isso. E vem Nabucodonosor e faz guerra contra Israel e leva o povo cativo. E leva o povo cativo por uma disciplina. Deus deixou que a Babilônia fizesse isso para disciplinar o povo, que o povo deixou de honrar a Deus. O povo deixou de servir a Deus. Deixou de fazer aquilo que Deus queria. O povo adorou falsos ídolos, né? Ouviu falsos profetas e precisava voltar ao seu relacionamento com Deus, precisava voltar à linha que Deus queria, precisava voltar a ser centrado. E a disciplina foi uma disciplina grande, foi uma disciplina de ser dominado por outro povo, uma vergonha assim, digamos, internacional, uma dominação internacional, um povo dominando o outro, um povo que não tem liberdade. Israel perdeu a sua liberdade para a Babilônia. A Babilônia levou eles como escravos. No entanto, Deus diz aqui que não o abandonou, que ele estaria com o povo aquele tempo, né? Por um tempo eles padeceriam na mão da Babilônia, mas que estaria com eles depois. O nosso texto áureo é Jeremias 29:11, mas a lição nos leva do versículo 4 até o versículo 11. Esse capítulo 29 de Jeremias é uma carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. O título que está aqui no capítulo, né? Carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Então fala que está enviando uma carta e começa lá no 4, a carta dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, Jeremias já está dizendo que Deus está assumindo a autoria disso aí. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurais a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem
os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Eu não os enviei. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E a carta continua até o último versículo 32. Eu li só do 4 ao 11. Então, essa é uma carta que Jeremias está mandando para os cativos da Babilônia. Aquele povo ou não só fez o que era mal ao Senhor, como também ouviu falsos profetas. Veja, estamos vivendo tempos de incerteza. Aquele povo, o povo de Israel, quando foi levado cativo, ele viveu um tempo de incerteza. Quando tem grandes guerras, grandes situações de conflito, terremotos ou grandes catástrofes que a gente vê aí acontecendo pelo mundo, aquela população, aquela sociedade, aqueles envolvidos ali passam por grandes tempos, momentos de incerteza. Né? Quando aconteceu lá a tsunami no Japão, pra gente aqui, a gente viu, ficou consternado, a explosão lá no Oriente Médio, a gente fica consternado aqui, mas aquele povo daquele local tem a sua vida toda bagunçada, toda desorganizada, muita gente morre, né? A tragédia lá em Mariana, muita gente morre, e aquela população toda passa a viver um momento de incerteza. A pandemia tem nos trazido incerteza para toda a nossa vida, para todo mundo. Várias fronteiras foram fechadas, vários países cortaram voos aí, pararam voos e deslocamentos, inclusive aéreos, terrestres e tudo, por conta de uma necessidade de manter o seu povo a salvo. E a economia mundial, ela ficou bem estranha, bem bagunçada. O dólar subiu, disparou e várias fábricas fecharam em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, e criando desemprego, criando inseguranças e criando incertezas. Então, a gente está vivendo sim, nesse momento, um tempo extremamente incerto, um tempo que gera muitas dúvidas, um tempo que gera muita insegurança, muita incerteza. E a gente precisa saber o que fazer nesse tempo. Jeremias está escrevendo ao povo que foi para a Babilônia, foi cativo, sofreu uma guerra e dali saiu escravo, escravizado, né, e vivendo sob o jugo, domínio de outros povos. Hoje, essa questão de dominação territorial ainda acontece em alguns aspectos, mas temos outras questões também de dominação econômica, que faz um povo ficar subjugado ao outro, né, sem necessariamente ter invadido o outro país. Então temos outras situações semelhantes. E a incerteza toma conta do nosso coração. Deus pode nos ajudar e nos ajuda a suplantar toda essa dificuldade. E o principal que pode e nos dá segurança e certeza para ir à frente é uma esperança, uma expectativa de ter um amanhã. Aqui Deus está falando ao povo, lá pelo versículo 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Talvez muitos daqueles que foram para a Babilônia não veriam o futuro. 70 anos, muita gente pode ter morrido, mas os seus descendentes assim o veriam. Então, essa esperança, essa expectativa
do futuro, expectativa do amanhã, é que nos desafia a tomar algumas atitudes hoje, tomar algumas atitudes no momento em que nós estamos vivendo. Essa é a lição número 13 da revista Palavra e Vida, a edição número 66. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. Essa edição 66 é bem temática, ela veio com o título de Esperança em Tempo de Quarentena, veio focada na situação em que nós estamos vivendo atualmente. Já estamos em torno de 6 meses de quarentena, final de março ali, já estamos chegando ao final de setembro, próximo domingo a gente começa outubro, né? Então, esse período de 3 meses que já tínhamos entrado na quarentena, ou pandemia, ou distanciamento social, ou distanciamento físico, enfim, como você queira chamar, e a série de dificuldades que nós temos vivido e venceremos por conta dessas situações que têm sido colocadas. Essa lição número 13 tem por tema certeza do amanhã. Isso nos desafia a tomar atitudes agora, no momento que estamos vivendo. Essa lição foi escrita pelo pastor Vanderlei Batista Marins. Então vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição fala certeza que motiva investimentos no presente. Ele narra ali versículos de 4 a 7. Esses versículos iniciais da carta que Jeremias escreveu para Israel, que diz, como falei, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei para Jerusalém, para Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas, gerais filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, porque a paz da cidade para onde procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, orai por ela ao Senhor, porque na paz vós tereis paz, na sua paz vós tereis paz. Não podemos perder o trem do futuro, texto colocado aqui pelo autor, né? Nesse momento em que a gente está com um caminhão de problemas para resolver, a gente precisa focar em investir no presente. Já pensou se a gente fica 6 meses parado, olhando para o teto? Ah, meu Deus, eu não posso sair. Ah, meu Senhor, eu não posso trabalhar. O que vai ser de mim? O que vai, o que não vai? Né? Vida que segue. A vida está seguindo e a gente precisa seguir com ela. E agora, mais do que nunca, as coisas da nossa vida dependem de nós mesmos, dependem de atitudes nossas. Precisamos investir no presente e precisamos confiar verdadeiramente no Senhor. Né? O Salmo 125:1 diz para a gente lá, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Precisamos ter essa certeza, essa confiança e tomar essa atitude. A gente precisa reagir. Essa pandemia, essa quarentena tem nos levado a ficar em casa e tem nos levado a ficar apáticos. Vários e vários de nós temos ficado apáticos. Ou então chega em casa, eu tenho ido trabalhar por força do meu emprego, do meu serviço, né? Mas são dias pesados, são dias complicados, tudo travado, tudo atravancado, a gente tem que ficar empurrando as coisas para andar e as coisas não estão andando normalmente, né? Então tem um peso sobre nossos ombros, a preocupação com as pessoas, com a saúde,
né? Se você tem que ficar em casa para evitar sair à rua, mas se sair à rua tem que ficar usando máscara, álcool em gel, limpando a mão e cuidando com a higiene. Então, gente que está trabalhando o dia todo tem que ficar preocupado com isso o tempo todo. Isso é complicado, né? E a gente chega em casa e fica muitas vezes ali cansado e quer se jogar ali no sofá e não fazer mais nada. E quem fica em casa preso o dia todo, imagina só que confusão, que coisa complicada. Estar em quatro paredes o dia todo e o ânimo que precisa ter para que as coisas sigam. Mas a gente precisa sim reagir. A gente precisa construir a nossa realidade a partir daquilo que a gente tem hoje. Porque o que a gente construir esse ano, a gente vai desfrutar ano que vem. Talvez esse momento seja um momento de oportunidade para novos negócios de novas formas. Olha, a gente viu aí rapidamente alguns profissionais começarem a trabalhar pela internet. Mantém o serviço, mantém o seu dia a dia. Vários professores têm feito aulas aí por ferramentas de videoconferência que têm mantido algum ritmo de aprendizagem. É diferente, aprende pouco. Sim, é bem diferente. Porque o ambiente é diferente, a gente precisa se adaptar. Mas nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. E Jeremias está falando ao povo que está exilado, na dureza do cativeiro. Tem muita gente ali que está revoltado, muita gente ali que está sem a menor perspectiva. O Salmo 137 diz assim, Salmo 137, ele começa, né? Não vou falar tudo, né? Saudade da pátria, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sabe, quando você não sabe o que fazer, não tem mais perspectiva, o que você faz? Você senta e chora. Então, às margens dos rios da Babilônia, aquele povo lá, povo de Israel, sentava e chorava. É uma falta de perspectiva, é uma falta de horizonte, é uma falta de rumo, não sabe o que fazer, né? Só que assim, aquela era a realidade deles. Eles estavam cativos? Estavam ali trabalhando de escravos? Trabalhavam de escravos. Só que Jeremias está dizendo para eles que Deus mandou dizer uma coisa muito simples. Olha, vivam. Vocês precisam viver. Vocês precisam estar colocando a sua vida andando. Por quê? Porque agora vai ser assim, está assim. E aí você precisa botar as coisas para funcionar. Agir, né? Precisa agir. Não pode agir como se tivesse tudo arruinado, né? Tudo terminado. Jeremias está dizendo assim, olha, 70 anos. E Deus disse que 70 anos depois da Babilônia ia trazer de volta. Então era para casar, era para ter filho, era para se multiplicar, era para tocar a vida. Era necessário tocar a vida. E hoje, nesse tempo de pandemia, irmãos, precisamos tocar a vida. Mas tá ruim, tá isso, tá aquilo. Não, tá bom, tudo bem, acontece. Tá ruim? Está. O ambiente está diferente, tá caótico, tá complicado, a gente tem medo, mas precisamos tocar a vida. E aquele povo precisava fazer isso porque conhecia o poder restaurador de Deus. Romanos 8, 28, né? Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, era necessário que aquele povo tomasse uma medida de confiança, começasse a trabalhar e começasse a viver, confiando em Deus. Era um investimento que precisava ser feito, né? E não só o investimento na vida prática, na vida secular, mas era um investimento na vida espiritual. Veja que meter a mão para fazer as coisas, tocar a vida, era uma atitude de fé, esperança, expectativa em Deus. A pandemia vai passar.
a gente não tem dúvida disso. Ela vai passar. Quando, não sei, mas ela vai passar. Algumas cidades já experimentaram uma rotina um pouco mais aberta, algumas estão experimentando novas ondas aí de novos surtos e precisam tomar outras medidas. A pandemia vai passar, algumas adaptações serão feitas, algumas coisas vão acontecer, mas em algum tempo a gente volta a viver como antes, com certeza. Agora, algumas marcas vão ficar e a gente precisa estar atento ao que estamos fazendo agora para o futuro, né? Uma coisa interessante que a Jeremias fala ali, que era necessário que o povo investisse na vida espiritual, na sua vida espiritual, rogando pela paz na Babilônia. Olha o que ele diz ali, ó. Porque assim diz ouvidos sonhadores, tá? Cumprirei, perdi aqui, orar por aquela terra de servidão. Assim diz o Senhor, logo se cumprirá a batalha que vou formando-os a esse lugar. Não vos enviei, Jesus, perdi aqui. Aqui, versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Vocês são escravos? São. Agora, orem pela terra onde vocês estão. Será que a gente tem orado pelo nosso país? Será que a gente tem orado pelas nossas autoridades? Será que a gente tem tido o cuidado de orar não só pelas pessoas que a gente conhece, que estão contaminadas e passando dificuldades por conta da pandemia? Será que a gente tem orado por aquelas pessoas que estão buscando os meios de administrar toda a situação, pelos políticos, pelos médicos? A gente tem orado pelos médicos, a gente está orando pela direção das nossas cidades, né? Será que a gente tem orado pela segurança pública? A gente precisa promover a paz da cidade. A gente promove a paz através dessa forma, orando pela cidade, orando pela terra em que nós estamos. Mesmo que não seja a terra prometida, era o lugar de cativeiro que Israel estava, ali Jeremias está dizendo, porque da paz da cidade vocês vão ter paz. Então, se tivesse paz na cidade, vocês vão ter paz. Então, ore pela paz da cidade. Precisava promover aquela paz, né? Aquele era o lugar onde a vida precisava ter prosseguimento. E não seria possível, num curto tempo, ter uma manhã diferente, né? As pessoas poderiam ficar sentadas à margem dos rios da Babilônia chorando, só que a vida não ia andar. A vida não ia andar. E a gente está na situação bem semelhante. Mateus 5,44, Jesus dizia do amor ao próximo, ele falava assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Veja, olha como Jeremias está falando, ora pela paz da cidade, orar pela cidade, por aqueles que estão fazendo mal, né? Então, nós temos que orar por aqueles que nos rodeiam, temos que orar pela nossa sociedade, até por aqueles que, se foi o caso, se isso foi obra de alguém, orar por essa pessoa, por essas pessoas, por esse grupo, né? Para que tenhamos paz com elas e paz com Deus, né? O povo estava sendo disciplinado, né? O primeiro versículo que eu li aqui, assim diz o Senhor dos Exércitos, ele já fala que a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Jeremias está dizendo claramente que quem fez isso foi Deus. Não era um castigo, não era uma disciplina. Deus estava fazendo o povo voltar à realidade, voltar ao seu caminho. E era uma oportunidade do povo voltar a conhecer a Deus. Ele não queria que o povo ficasse à margem do progresso.
A Babilônia era uma grande metrópole, era uma cidade grande. Cidades grandes, naquela época, eram berços de conhecimento, eram berços de ciência, berços de comércio, berços de várias coisas. E Deus queria, com certeza, que o povo aprendesse toda aquela questão científica e tecnológica daquele ambiente, toda a economia daquele lugar. Deus queria que o povo aprendesse a lidar com os negócios. Tudo isso, Deus queria que o povo aprendesse isso, né? Para quando o tempo de retorno chegasse, eles tivessem tido um investimento em algum conhecimento, em alguma aprendizagem que poderia levá-los a um lugar melhor. Será que a gente tem aproveitado a pandemia para investir no nosso conhecimento, investir em aprender aquelas coisas que eu sempre quis, que você sempre quis e nunca teve tempo? Agora a gente tem algum tempo tem, nem que seja o tempo dos deslocamentos que não estamos fazendo, os trânsitos que a gente gasta, tempo de trânsito que a gente gasta na cidade, né? Veja que a gente algum tempo tem e a gente precisa investir nisso aí. As pessoas não podiam ter medo, elas tinham que entender que a vida delas estaria daquela forma e tinham que seguir à frente, absorvendo tudo que fosse possível, né? E aprender com as circunstâncias. Nós precisamos aprender com as circunstâncias. E as circunstâncias atuais de pandemia têm nos ensinado muitas coisas. Novas formas de desenvolver negócios, novas formas de ensinar, novas formas de aprender, novas formas de viver. Temos que ter a consciência de que temos que aproveitar este momento para que a gente vá à frente. Não tenho dúvida que muito da tecnologia que a gente começou a usar agora permanecerá por muitos anos. Muitas delas não vão voltar atrás. Muitas delas não deixarão de serem utilizadas. Veja, a gente tem visto muito encontro online, muita palestra online, né? Talvez, é bem verdade, que a gente precisa das reuniões presenciais. A gente precisa fazer o culto presencial, com certeza. Mas a gente tem tido cultos de oração, reuniões de oração, conferências com irmãos de vários lugares do Brasil e do mundo, né? E será que a gente, depois da pandemia, não vai usar mais isso? Ou a gente vai dar preferência ao presencial, mas também vai ter essas reuniões online? Eu creio que muitas reuniões serão feitas. Isso vai fazer parte da nossa cultura. O que eu e você podemos aproveitar nos nossos nichos de mercado, de negócio, de trabalho, essa tecnologia. Precisamos nos adaptar. A vida é assim agora e é assim que ela segue, ok? Segundo tópico da nossa lição fala que a certeza que previne aos proclamadores de mensagens falidas. Certeza que previne quanto aos proclamadores de mensagens falidas. Então, a gente está falando aqui de fake news, né? Veja que fake news não é uma coisa nova. Lá no Gênesis, no capítulo 3, no versículo 4, né? Quando a mulher estava sendo tentada lá no paraíso, aparece na Bíblia, no 3º capítulo, a primeira fake news registrada na história, né? Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, foi a primeira fake news, não é isso? Primeira fake news. E os espalhadores de fake news existem, sempre existiram e continuam existindo. E a gente tem que ter cuidado ao dar ouvidos a esses proclamadores de fake news. Veja, falar o que o povo quer ouvir é sempre agradável aos ouvidos de quem quer aquele discurso. A gente pode fazer discursos agradáveis
eu posso fazer discursos dizendo promessas de Deus que até nem estão escritas na Bíblia, ou estão escritas na Bíblia, mas não é para você e para mim, mas a gente pode falar coisas maravilhosas e convincentes com um discurso bonito, bacana, eloquente, que vai encher a igreja, que vai deixar pessoas felizes, mas nem sempre o que a gente quer falar é aquilo que Deus tem para conosco, né? Veja ali que Jeremias, ele profetizou contra Jerusalém, contra o povo de Israel. Jeremias profetizou que Jerusalém seria devastada, né? E o povo levado cativo lá no capítulo 19. E olha o que aconteceu. Várias reações agressivas a ele, né? Olha só, então vamos lá. Jeremias 19 diz assim, versículo 3, a partir do 3. E diz: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que tratei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porque me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram esse lugar de sangue dos inocentes, edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo e no holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente. Então, isso eram coisas que o povo estava fazendo naquela época. E aí vem, por isso, eis que vem dias, versículo 6, diz o Senhor, em que este lugar já não chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas vale da matança. Olha que coisa assombrosa. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus e aos animais da terra, o seu cadáver por pasto. Olha que coisa, que cena terrível. Versículo 8, porém esta cidade por espanto e objeto de assobios, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E continua, falareis comer carne de seus filhos e as carnes das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo no cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos e que buscarem tirar-lhes a vida. Então tá ali, Jeremias está profetizando o que Deus mandou falar, que obviamente não foi nada tranquilo, muito menos agradável. E aí lá no capítulo 20, um outro profeta ali, Pastur, filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Pasur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pasur tirou Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias, ele vai falar. Então veja que Jeremias foi agredido por falar o que Deus havia mandado, né? Então não é novo, a gente já viu isso acontecer nos nossos tempos, inclusive pessoas pregando, simplesmente pregando e sendo agredidas por outras pessoas. Veja que naquele tempo ali, então, vários impostores apareceram, vários mensageiros, entre aspas, mensageiros de Deus, que não eram mensageiros de Deus, e Jeremias fala, eu não mandei vocês, disse Deus, eu não vos mandei. Vou ver uns aqui. E esses mensageiros falavam aquilo que o povo queria ouvir. É um discurso agradável, né? E hoje a gente tem vários e vários profetas, pastores, pregadores que fazem discursos agradáveis. Deus tenha misericórdia de nós, para que não caiamos nesses discursos.
Olha lá no capítulo 28 de Jeremias, alguns desses mensageiros. Um deles era Ananias, um outro Ananias, não é aquele de Ananias e Safira do Novo Testamento, mas era um profeta, né? A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Capítulo 28, versículo de 1 a 4. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4 do 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tornou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando para a Babilônia. Então está falando aqui, né? Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Já ouviram falar de culto, de quebra da maldição, de não sei das quantas? Então, algo assim semelhante, não? É um determinar que Deus desde já quebrou. Olha, a gente vai ouvir aqui, Jeremias 28, de 15 a 17. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Olha que gravidade isso. O Senhor não te enviou, mas você falou mentiras e fez com que o povo confiasse em você. Que coisa, né? Pelo que assim diz o Senhor: eis que lançarei sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Então veja que Ananias pregou, falso profeta, pregou que em 2 anos estava tudo resolvido e voltaria, e Jeremias foi lá e avisou para ele: tu tá errado, cara, porque tu pregou mentira, pregou coisa que não foi Deus que mandou, né? E no mesmo ano, então, ele morreu. Teve um outro aqui, outros 3 aqui, Acabe, Zedequias e Semaías. Jeremias lá, 29, 21, 31 e 32. Então tem outros lá. Sofonias, deve ser outro nome, né? Aqui está Acabe, Sofonias, o sacerdote, leu essa carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então, 31. Manda dizer a todos os exilados: assim diz o Senhor acerca de Semaías, os neelimitas, porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras. Assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o neelamita, e a sua descendência, e não terá ninguém que habite entre esse povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Então, veja que os falsos profetas, mais cedo ou mais tarde, são disciplinados por Deus, são castigados por Deus. E Deus estava disciplinando o seu povo para que ele voltasse aos seus caminhos. A mensagem do falso profeta, prestem bem atenção, ela é sempre uma mensagem agradável, né? Quando a gente ouve algo muito agradável, não quer dizer que toda mensagem tem que ser de derrota, mas nem toda mensagem de vitória é uma mensagem vinda de Deus, né? Nem toda promessa bonita, bacana que me agrada é uma promessa que venha de Deus. Então, temos que ter cuidado com esses falsos profetas, né? 23, 32 diz assim: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, os que contam com as suas mentiras e leviandades, fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. É uma mensagem mentirosa, uma mensagem que não traz proveito nenhum, uma mensagem que vai fazer o povo continuar no erro. Então, temos que ter muito cuidado com esses profetas. Jeremias 23, 16
não deis ouvido, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Olha que coisa complicada. O povo estava preso e precisava de um rumo. E aí vem um falso profeta e profetiza que aquilo ali ia passar rapidinho, que em 2 anos tudo estava resolvido. E não era nada disso, eram 70. Né? Olha só, o povo precisava ter pés no chão, precisava ter firmeza na fé. E olha o que você e eu precisamos ter. Uma pergunta, a gente precisa ter firmeza na fé. Uma pergunta que vem sempre aos nossos ouvidos. Tá, ouvi uma pregação, achei muito bonita e agradável. Quer dizer que é mentira? Quer dizer que é verdade? É verdade ou mentira? Como é que eu vou saber? Teve um povo lá da cidade de Bereia que tinha um costume muito bom. Um costume que a gente deve ter. Atos 17, 11, fala ali, ora, Paulo e Silas em Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Irmão, nós estamos num tempo em que a palavra de Deus está à nossa disposição. Claro, eu sei, existem locais em que a palavra de Deus não entra, existem países que ainda é criminoso pregar o evangelho, existem países que são controlados por governos que impedem a propagação do evangelho. Eu entendo, realmente esses países aí têm os seus problemas, mas nós aqui do Ocidente, nós das Américas, nós da Europa, não temos limitação de acesso à palavra. Não temos limitação, temos ela na internet, com várias traduções, com várias versões, e podemos muito bem pesquisar esses assuntos, os assuntos da palavra de Deus, tudo que está escrito aqui e aprender. Precisamos aprender muito bem todas estas coisas. Precisamos fazer como os bereanos. Já ouviu esse nome? Já ouvi isso como classe de homens, enfim, nome de classe de homens, os bereanos. Né? Os bereanos eram os moradores de uma cidade chamada Bereia. Paulo e Silas passaram por lá pregando o evangelho e eles ouviam, e não só ouviam, eles ouviam, guardavam e iam lá estudar. Já ouviu uma expressão assim? Porque a lei diz isso. Você aceita isso? A lei diz isso? Eu geralmente pergunto qual é a lei, qual é o número, qual é o artigo. Onde está escrito? Porque se é uma lei, tem em algum lugar. E é muito bom ter a lei escrita, né, direitinho, a referência correta, porque uma coisa é dizer a lei diz, a outra, olha, isso aqui está dizendo que pode ou que não pode, que deve ou que não deve. Quando a gente mostra a lei para alguém, principalmente numa relação comercial, não tem mais discussão, é a lei, o camarada não vai tentar sair daquilo ali, ele vai tentar cumprir. Por quê? Porque é a lei. Se sair daquele limite e for para o limite da justiça, ele vai perder, com toda certeza ele vai perder. Não tenha dúvidas disso. Então, nós precisamos fazer que nem os bereanos. Tudo que ouvimos, precisamos voltar à palavra, precisamos buscar da Bíblia, precisamos estudar. Mas é muito complicado, existem literaturas disponíveis e hoje com maior facilidade, com custo até não tão alto. Antigamente as coleções de livros que falavam de comentários bíblicos eram muito caras.
Hoje não, hoje a gente tem várias e várias coleções de comentários bíblicos que contam a história da época, a situação que o povo tá, o que era aquela determinada coisa na cultura do povo naquele momento, quais eram os significados das linguagens utilizadas. Muita coisa na Bíblia está carregado do aspecto histórico da época que foi escrito. Quer dizer que não serve para hoje? Não, pelo contrário, serve para hoje sim. Só que a gente precisa entender o aspecto histórico daquela época para ter uma aplicação melhor. Eu falar que tinha, como é que se diz? Pensamentos bons, tudo bem, Deus tem pensamentos bons para todos, imagino que sim, mas ali ele estava falando especificamente do texto de Jeremias, que era relacionado àquilo que estava acontecendo, em que as pessoas, falsos profetas, traziam notícias erradas, fake news, e faziam com que o povo acreditasse em algo que não era verdadeiro. Confiramos sempre tudo que a gente ouve na Bíblia. Não confie no que eu estou falando. Vá até a sua Bíblia, leia, confira, leia o texto antes, leia o texto depois, veja o contexto, entenda em que momento e o que era aquilo que o povo estava passando e por que foi, para que você consiga realmente entender o que Deus quer falar. Deus nos ajude, a gente tem que fazer isso. O terceiro tópico da nossa lição fala que a certeza que conscientiza a nos firmarmos no Deus das promessas. Versículos 10 e 11 da carta tá lá falando, olha, fui eu sim, cresça onde você está, e no 10 ele começa, assim diz o Senhor, logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus garantiu ao seu povo que depois de 70 anos naquela situação, ele iria trazer o povo de volta. Ele ia conduzir o povo ao retorno à sua terra. Eles iam voltar à sua nação. Eles iam voltar a constituir ali uma grande nação. A gente vê isso começando a acontecer lá em Neemias, né? Neemias ali, ele volta para... O livro de Neemias é todo esse. Ele volta para fazer todo o projeto da reconstrução dos muros de Israel, né? E foi uma senhora obra de engenharia. Neemias é um texto bem interessante com relação à obra que ele tinha para fazer, né? Então, veja que a situação ali, então, era essa. O povo precisava estar em paz, porque a guerra ela foi absorvida pela paz. Ela tinha que ser absorvida pela paz. O povo estava no cativeiro? Estava triste, sim, mas eles precisavam ter uma alegria, né? Que haveria novamente uma liberdade. A terra estava... não era a terra deles, era uma terra estranha. Sim, mas eles precisavam ter a alegria que sua terra de origem ia voltar, aquelas noites sombrias de sofrimento iriam passar e teria uma aurora de um novo dia. Que bonito, né? Deus afirmou para aquele povo que levaria de volta a sua terra, ia restituir 70 anos, é muito tempo. Possivelmente, muitos dos cativos não viram isso, mas isso que Jeremias está falando, olha, precisa continuar, casar, viver. A vida agora é assim. Vamos viver da melhor maneira possível, como ela pode ser vivida, né? Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que esta terra em que nós vivemos é uma situação passageira, é transitória.
é um mundo mau, mas a gente tem que orar por ele, orar pela paz no mundo que vivemos. Estamos vivendo um momento de pandemia? Estamos. Tá horrível? Tá ruim, mas precisamos orar para que Deus nos abençoe e faça isso passar. Quanto tempo a pandemia vai durar? Eu e você não sabemos. Com certeza Deus sabe, ele é onisciente, né? Ele cumpriu e cumprirá cada uma das promessas que fez a nós, né? E a gente precisa então ter muita calma nessa hora, né? Muita paz e muita paciência para que a gente possa estar consciente daquilo que temos que fazer. Nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos sempre bem acompanhados. Salmo 145, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Nós não estamos sozinhos, né? Deus está conosco, nos seguindo o tempo todo. Isso, é 18 e 19 que era para ler, né? Mas tudo bem. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que os amam, porém os ímpios serão exterminados. É o versículo 18 e 19. Ele atende o nosso clamor. Deus atende o nosso clamor. E está atendendo o nosso clamor, sim, fazendo contornar essa situação de pandemia. Agora também, não esqueça que no meio dessa pandemia a gente tem que viver, temos que andar, temos que evoluir, temos que crescer. Evoluir não é uma palavra boa, né? Crescer é uma palavra melhor. Temos que crescer em cultura, em conhecimento, em saber lidar com as situações. Veja, daqui a 30 anos, se a gente não tiver mais nessa pandemia, né? Deus queira, creio que talvez passemos um ano ou dois, talvez, para que isso esteja mais sob controle, né? Tiramos aí o exemplo da gripe espanhola de 1918 a 1920, foram 3 anos, né? Até que o negócio entrasse em controle. Hoje a gente tem o H1N1 circulando, mas com certo controle, com vacina. Então a gente entende que no futuro nós vamos viver um momento talvez sem pandemia. E o que a gente aprendeu desse momento? O que a gente aprendeu desse tempo? Que lições nós tiramos? Né? Aquele povo tinha a promessa de Deus que voltaria à sua terra. Estavam angustiados, sim, porque estavam sendo disciplinados, mas Deus não queria destruir aquele povo, queria disciplinar, queria trazer de volta a razão. Sabe o que o pai faz com o filho, a mãe faz com o filho, quando bota na disciplina? O pai não quer impingir sofrimento ao filho. O pai quer que o filho entenda o que tem que fazer, como tem que fazer e como deve proceder. Por isso, muitas vezes o pai disciplina e tem que disciplinar o seu filho. Assim como Deus, nosso pai, nos disciplina e tem que nos disciplinar. Ok? Então, aquele povo iria voltar à pátria, voltar a casa, né? E nós também temos que entender que isso vai passar. Apesar de que muitas vezes parece impossível, né? Não somos tão diferentes do povo do Senhor no passado. Também temos pecado, andamos por caminhos tortuosos e muitas vezes até distantes do Senhor. É certo que também fomos disciplinados por Ele, mas temos a certeza de que somos filhos e, como tais, somos herdeiros da sua promessa. Então, não sei se pandemia está sendo disciplina ou não vou me arriscar a dizer ou não, mas é uma experiência diferente e é uma experiência que
tem impactado a vida de todos nós e precisamos estar vivendo bem essa fase, vivendo tranquilamente dentro do possível essa fase, com os parâmetros que temos que ter, mas temos que estar no centro da vontade de Deus. Jeremias 29:11, na tradução que foi colocada aqui, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Para pensar e agir, vivemos tempos de restrições, tempos de incertezas, tempos que nos dificultam entender como devemos agir, por que isso tudo está acontecendo, porque as pessoas próximas estão ficando doentes, algumas estão indo a óbito, né? Mas a gente precisa entender que é o que está acontecendo e a vida continua, né? Assim que possível, retornaremos aos cultos presenciais. Algumas igrejas já estão retornando com poucos membros, com poucas pessoas, aos cultos presenciais, né? Várias igrejas ainda estão fazendo coisas online só. Então a gente precisa revisar as nossas práticas, revisar a nossa vida. A gente precisa manter a esperança viva, a esperança de um futuro melhor, de um amanhã melhor, a esperança de uma vida eterna. A gente tem que ter essa esperança viva. Sem ela a gente não vive, sem ela a gente não faz nada. E é isso que Jeremias está falando para aquele povo que está no cativeiro. Nós precisamos ter essa esperança viva. E a cada momento assumir um novo compromisso com o Senhor. A cada momento eu preciso identificar. Olha, o ser humano só muda as suas atitudes quando ele percebe que alguma coisa realmente deve ser mudada. Quando ele percebe um motivo para mudar alguma coisa. Eu tô acordando tarde demais, meu dia tá indo embora. Olha, podia aproveitar melhor meu dia, vou acordar cedo. Então eu tive que perceber alguma coisa para daí começar a fazer ou tomar uma atitude. A gente precisa perceber o que está ruim na nossa vida e que atitudes a gente precisa tomar. Perante Deus principalmente, perante a nossa vida, com a nossa vida espiritual principalmente. Tópico 2, o momento está difícil? Não desanime, né? A vida de normalidade é a vida que nós estamos vivendo. Muito se falou a respeito de novo normal e eu ouvi alguns comentários demonizando o termo novo normal. Mas entenda o seguinte, não estamos dizendo, ou não se diz, que não se vai mais fazer reuniões presenciais na igreja de forma alguma. Isso tem que voltar e vai voltar porque faz parte do culto. Mas veja que várias pessoas que nem iam à igreja começaram a participar online por conta do acesso. Veja que pessoas em outros países estão ouvindo o evangelho de igrejas aqui no Brasil e vice-versa por conta da internet. A gente vai cortar isso tudo? E agora que eu não posso ter uma reunião presencial, eu não vou fazer uma reunião online porque é absurdo? Não, vamos viver a normalidade do nosso tempo atual. O nosso tempo atual não é o tempo normal como era antes da pandemia. Várias limitações e várias coisas estão acontecendo. Nós temos que viver o máximo possível dentro de uma normalidade que é possível, que é viável executar nesse momento. Então vivamos a nova normalidade, vivamos a normalidade desse tempo. Não estou dizendo que não devemos voltar a ter cultos presenciais ou reuniões presenciais de forma alguma. Assim que possível é necessário o olho no olho, o relacionamento humano. É necessário, mas a gente precisa entender que a vida é de outra forma nesse momento. Precisamos ter então essa certeza no amanhã, certeza de que viveremos um tempo de bonança
após a tempestade, reconstruirmos os muros caídos, o templo destruído, edificar casas, arar e semear a terra para novas colheitas. É isso que a gente tem que ter em mente. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender que a situação atual, dentro das possibilidades, é essa, e que a gente precisa meter a mão no arado, começar a trabalhar, a tratar a terra que a gente tem, o ambiente que a gente tem, para fazer ela produzir frutos. Aprender sim com a situação atual para que possamos crescer agora e no futuro. Não tenha dúvidas que todas essas ferramentas digitais, mídias sociais e relacionamentos que vieram vão ficar na nossa cultura daqui para frente, vão evoluir, vão trocar, mas esse nível de inclusão digital, como a gente falava antigamente, né? Já posso falar antigamente, esse nível de lidar com as coisas digitais não encerrará, não retroagirá. Ele ficará dessa forma daqui para frente. E nós precisamos aprender rapidinho a aproveitar tudo isso que temos à disposição. Graças a Deus que Deus nos deu essa ferramenta para que pudéssemos ultrapassar, pudéssemos superar essa época de pandemia. Amém.